Tudo bem. Então, tá ouvindo bem? Perfeito. Tá. Evangelho todo dia, dia 17, né, do 5, mensagem do dia. Sigamo-lo. Aquele que me segue não andará em trevas. Está em João, no capítulo 8, versículo 12. No livro Fonte Viva, editora FEB, no capítulo 166, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Sigamo-lo. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no divino mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Senhor. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoastes ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com o Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Então, eu entendi, né, nessa página do Emmanuel, porque, assim, a gente fala muito, né, que a gente precisa seguir o Cristo, a gente admira, a gente fica, assim, extasiado em ver o Evangelho, todas as curas, tudo que Jesus pregou, como é lindo o Evangelho, né? E a gente fica tão admirado e se emociona, né, com as passagens evangélicas que são tão lindas, toda a história, enfim, tudo isso é louvável, claro, né? Mas o Evangelho e a fé, né, que a gente tem que ter, o Evangelho tem que ser ativo, né? A gente tem que, como vou dizer aqui, admirar, a gente tem que crer nas promessas do Cristo, nas bem-aventuranças, em tudo que Jesus prometeu, né, tudo que Jesus falou, mas a gente tem que tirar, né, desse evangelho maravilhoso para nós, né, numa atitude ativa, proativa, ativa e proativa, porque só assim a gente vai se melhorar, porque Jesus mesmo disse que o Filho do Homem veio para servir, né? Então, se nós tirarmos dos ensinamentos de Jesus, do seu Evangelho, e todos esses ensinamentos, claro que nós, na nossa pequenez ainda, na nossa ignorância ainda, não vamos conseguir fazer toda essa transformação, como Paulo fez, como Maria fez, como, né, os discípulos fizeram e muitos outros. Mas
a espiritualidade e Jesus espera de nós que nós façamos, sim, além, a mais, um pouco a mais, né, do que nós, do que só simplesmente dormir, comer, beber, trabalhar e, né, só. Então, a gente precisa, o que eu entendo dessa página é exatamente isso. A gente crer, a gente ter fé, a gente entender né, todas essas passagens maravilhosas de Jesus, que tanto nos inspira para o bem, que tanto nos consola o coração, que tanto nos dá ânimo, né? Porque às vezes a gente está triste, está com um problema sério, e a gente de repente pega uma página do Emmanuel, uma página de outro companheiro, lê, e aquilo consola a nossa alma, consola aquele momento de dor que a gente está passando. Mas a gente precisa ser ativo, né? Eu acho que o Evangelho, essa filosofia, essa é maravilhosa, mas isso tem que ser posto no dia a dia nosso, na nossa vida de relação. É fácil? Não é. Falar aqui, eu estou falando, é uma maravilha, só fácil falar. A questão é nós realmente exemplificarmos isso tudo que Jesus veio trazer para nós, né? Porque é o roteiro, né? É o roteiro da felicidade. Todos nós um dia seremos felizes. Não tem outro caminho. O caminho é esse, né? A dificuldade nós que temos essa dificuldade de compreender isso, né? De entender que esse é o caminho, a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Se nós formos por outro caminho, nós depois vamos ter que voltar e é muito pior, é muito mais difícil. Então, essa encarnação, como todos falam, né, a doutrina fala, é a nossa melhor encarnação. É a oportunidade que nós estamos tendo com a doutrina espírita, com o evangelho, à luz da doutrina espírita, né, que tira o véu da palavra de coisas que às vezes ficavam, que nós não conseguíamos compreender, mas os espíritos carinhosamente, bondosamente, vieram, através da doutrina, nos esclarecer aquilo que ficou ainda sem nós entendermos no passado. Então, é isso, é o esforço individual, né? É a força, é o trabalho, é a vigilância, de nós nos melhorarmos, né? Fazer essa força interior, interna. Porque queremos melhorar os outros, a gente fica, né? A gente tem esse mau hábito, né? De ser juiz, né? De julgar o próximo, de julgar o outro, é fácil, né? Agora, se colocar também, de repente, no lugar daquele que sofre, naquele que está errando, aquele companheiro que erra, e você dá a mão e falar assim, não, meu irmão, vem, eu vou te dar a mão e vamos juntos, né? A gente tem você, infelizmente, caiu como eu também estou caído, né? Mas vamos juntos, nós somos irmãos em humanidade, tem o Evangelho, vamos estudar o Evangelho, vamos tentar, vamos nos esforçar para melhorar. Alguns vão querer, outros não, né? Isso aí é o livre-arbítrio de cada um, e a gente tem que respeitar a doutrina espírita, não tem proselitismo, né? Nem catequese. Mas eu acho que é isso, né? O sumo disso aí, no meu entendimento, é esse. É a prática do bem, a prática do amor, a prática da caridade, a prática da paciência, a prática da tolerância. Não que eu tenha isso, né? Eu não tenho. Eu estou só falando o que eu entendi. Eu não sou assim. Eu tenho muitas dificuldades. Mas, assim, eu estou tentando interpretar o que o Emmanuel falou, porque também é muito difícil. Com certeza
Talvez nem seja isso que eu estou falando, e depois você me corrija, por favor. Mas é o que eu senti, entendeu, Donzelli? Não, mas Se você. não tenho que corrigir, não, mas é isso mesmo. Falou muito bem. E é engraçado, você estava inspirada, porque eu estava lendo esse versículo, né? E eu queria justamente começar falando quando surgiu essa fala do Cristo. E você falou uma coisa importantíssima aí. Eu sei que você falou mais rápido, né? Mas falou muito bem. Teve um aspecto que você comentou com relação à justiça. E eu fiquei pensando assim, como é que ela pescou essa ideia da justiça, já que não tem nada escrito aqui, né? Você está muito inspirada. Por quê? Porque o contexto desse versículo é logo após a mulher ser pega em adultério e ser levada até o Cristo para saber como ele iria julgar aquela mulher. Eles queriam testar, né? Eles queriam testar como Cristo iria se comportar. Já que ele é o enviado de Deus, vamos ver como o enviado de Deus se comporta em relação a uma condição de adultério. Como ele vai julgar? Aí ele vai, não faz julgamento, ao contrário, ele fala: todos vocês têm pecado. Então por que vocês estão julgando? Né? E você falou justamente sobre a parte da justiça e tal. E é engraçado porque é, é muito difícil para todos nós, porque ele fala aqui, ó, sigamo-lo, né? Por exemplo, como é que você vai seguir as glórias do Cristo? As glórias são deles, é do Cristo, não é nossa. Não, como é que eu vou fazer uma glória? Não, não é esse o contexto. O título não está tratando disso. É sigamo-lo os exemplos de como ele tratou os pormenores da vida. Então, o Cristo, como você mesmo deixou claro e enalteceu bem sobre isso, e destacou bem, é justamente deixar claro para todos nós que Jesus não veio trazer uma linha de pensamento, não veio trazer aspectos de como você deve adorar a Deus em termos de atividades externas, ficciosas e fictícias, quase que um conto de fadas. Ele vem e deixa claro: olha, eu vou mostrar para vocês como se vive a vida em termos de sentimento, como que você sente a vida? Como que você exerce a vida? A alegria, a capacidade de agir no bem e tentar fazer o bem a todos em todos os momentos e em todas as situações. E como você mesmo bem comentou, Luciane, nós não temos essa capacidade ainda. Não, nós não temos. Mas, por exemplo, se você for tentar treinar algum instrumento musical, se eu pegar um violão para você agora, vamos supor, você chegou assim e falou assim: eu quero aprender violão, ou violino, ou violoncelo, ou um cello, ou então uma viola, o que for, qualquer instrumento musical, qualquer um mesmo, até uma gaita. Eu mostro para você como é que toca, te passo a gaita e falo para você, daqui a 20 minutos eu vou ouvir como é que você está tocando. Não tem como você tocar nada daqui a 20 minutos. É impossível. Nem parabéns para você não conhece o instrumento. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esse instrumento, pegar toda essa teoria, pegar toda essa fundamentação e treinar, e treinar, e treinar. Depois que você aprendeu, ganhou a vivência muscular, ganhou a vivência de reflexos, ganhou a vivência de possibilidades motoras, aí você começa a estudar sobre música. Porque quando você for interpretar uma peça, tem todo um contexto ali complexo por trás. Quem criou tinha um objetivo, né? Você vai ouvir as quatro estações de Vivaldi. Ele colocou sons que imitam passarinhos na primavera, que imitam. Você pode assistir uma masterclass dessa da vida e você fica assim, pô, mas o cara pensou nisso? Pensou. Ele colocou isso na música, eu não consigo perceber. A gente não consegue perceber. Eu tô falando de pessoas que se debruçam na música e vão se surpreender com detalhes que, mesmo quem está estudando, não percebe, não tem sentido, não tem sentimento e sentidos próprios para perceber isso com naturalidade. Com relação aos ensinamentos do Cristo, é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Como que você pega uma alma e explica? Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês de como Deus aguarda que todos nós, quando estamos aqui no corpo físico, possamos viver em harmonia com as leis divinas, inclusive com a lei de progresso. Então, Jesus veio dar um exemplo. Olha,
Eu vou deixar para vocês um exemplo. E ele prometeu isso para esses povos. Os povos que ajudaram a povoar aqui o planeta, né? A historiografia espiritual do planeta, nós sabemos que os egípcios, os hindus, igualmente os cientificistas, né, que depois ficou sendo chamado de raça adâmica e por aí vai, são uma série de espíritos que vieram de capelas, não são oriundos daqui. Alteraram até a genética do corpo físico. Senão nós estaríamos ainda com cara ainda e corpos muito mais embrutecidos. Então, até mesmo a constituição física genética foi alterada com a participação deles. E muitos comentam assim: nossa, eles sofreram degredo. Que coisa horrível. Não, o degredo deles é uma palavra até inapropriada. É até inapropriada, nem gosto dessa palavra. Porque o degredo que eles sofreram em relação à estrela que eles viviam, aos planetas muito mais evoluídos que a Terra em que eles viviam, eles vieram para cá para cumprir uma missão. Deus, em sua infinita misericórdia, faz o seguinte: você está enrolado, está encasquetado com a lei divina, não consegue se adaptar a outros grupos que conseguiram evoluir moralmente, você não tem problema nenhum. Vamos te dar trabalho, vamos te dar tarefas. E foi isso que aconteceu. Eles receberam trabalhos, receberam tarefas. Muitos se revoltaram e ainda se revoltam, criam ideias alucinadas para poder dissolver e atrasar a humanidade, criam. São mentes altamente intelectualizadas, com capacidades incríveis. Mas por que eu estou falando isso? Porque eles foram recebidos pessoalmente pelo Cristo. Então, essas principais falas que ocorrem aqui, aquele que me segue não andará em treva. O que aconteceu? Eles estavam desafiando o Cristo. Eu só queria mostrar o contexto, porque parece que não tem sentido ter que ficar falando isso. Mas o contexto é esse. Pegaram a mulher adúltera e foram tentar checar o que ele ia falar. Se ele falasse contra o apedrejamento, se ele condenasse o apedrejamento, iam dar parte dele no sinédrio. Era essa a estratégia. É igual hoje. Não mudou muita coisa, não. Você fala alguma coisa na mídia, na televisão, no jornal, revista, a pessoa captura aquela frase, distorce. Tá vendo? Fulano é isso. Então tentaram fazer a mesma coisa com Cristo. A mesmíssima coisa. Só que como é que você vai tentar enganar alguém que é bilhões de anos mais experiente que você? Né? Você quer dar um de malandro para quem é inteligente, tá no nível de inteligência muito superior que a sua. É uma tolice. Então ele pega e fala: ó, aquele que tiver sem erro, que atire a primeira pedra. Como é que você está julgando o próximo? E é por isso que eu estou falando que siga o meu exemplo. Eu não estou julgando ninguém. Eu não estou julgando ninguém. Eu sei que todos aqui, todos sem exceção, inclusive Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos, tinham erros graves, tinham problemas graves, eram falhos. Tanto é que a eficiência de 12 apóstolos principais, né, que realmente conseguiram se transformar, a eficácia foi muito baixa. De 12, basicamente 2 permaneceram inalterados. Sem a vinda de Paulo, o movimento cristão teria se encerrado. Iria acabar. Então nós temos que ter uma consciência que todos nós, sem exceção, não evoluímos ainda. É verdade, você está certíssimo, Luciane. Mas tem outro porém. Você quer evoluir. Você já olha para o seu próprio mundo interior e fala: eu não me aguento mais. Eu não quero mais ser assim. Eu me envolvo numa relação de convivência, surge briga, surge atrito. E eu percebo que ou eu sou o causador, ou eu não soube fazer manutenção da paz, ou eu não soube como criar uma situação de ambientação para promover o amor e a paz. Eu não ajudei em promover amor e paz nenhuma. Eu não me tolero mais. Eu me acho uma pessoa incapaz. Eu quero mudar. Eu quero evoluir. Quando a gente está nesse nível de descontentamento conosco mesmo, nós queremos seguir outro modelo. Nós realmente queremos seguir outro modelo. Porque tudo que a Mãe está narrando aqui para baixo, cada detalhe, muitos admiram a glória do Cristo, mas fica numa êxtase inoperante, né? Ou então vive em fanatismo e discórdia, ou vive em sectarismo e numa cegueira alucinada. Ou então vive numa confiança estagnada,
né? Confiança estagnada. Então, tudo isso está falando o seguinte: no fundo, no fundo, vocês estão satisfeitos com vocês mesmos. Essa é a verdade. Né? Se a gente vai falar de verdade, vamos rasgar então o verbo. Nós estamos satisfeitos conosco mesmo. Muito bem e obrigada. Somente quando nós nos tornarmos insatisfeitos, a gente vai pensar assim: caramba, o meu modelo de consciência não me levou à paz, não me levou até a felicidade. Esse meu modelo que eu criei no meu subconsciente não deu certo. Eu tenho que seguir algum modelo que dá certo. E aí a gente vai querer seguir qual modelo? O que dá certo. E Jesus deixou claro, inclusive, para esse grupo de capela. Ele estava falando exclusivamente para o grupo de capela. Parem de ficar apontando o dedo um para o outro, porque ele já estava num nível de maturidade muito maior. Se você falar hoje em dia, ué, como assim ninguém vai ficar acusando ninguém? A sociedade vai ser desconstruída, vai acabar. Calma. Não joga no 880, né? Ou é 8 ou é 80. Não é isso. O que ele está falando? Não anima o seu mundo íntimo a viver nesse antagonismo de foi capaz de detectar o mal, porque antigamente a gente não detectava o mal. Qual é o primeiro pulo que a gente quer dar, né? Para o que a gente acredita ser progresso? Tentar acabar com o mal. Ué, se eu acabar com o mal, tudo evolui. Todo mundo acredita isso. Olha, tem um certo grupo no poder. Se eu tirar essas pessoas do poder, tá tudo resolvido, vai dar tudo certo. Mas quem você vai colocar lá no lugar deles? Esse sempre é o problema. É um problema de estoque de pessoas com capacidades morais, não só capacidade intelectual, mas especialmente capacidade moral para assumir certas posições que demandam estrutura moral. Como que você vai. Ou seja, você vai observar que não é esse o aspecto central do equilíbrio de convivência. O equilíbrio de convivência é independente com quem você está vivendo, independente se a pessoa é perturbada ou não, você é um promotor da paz. Você é um promotor do amor. Você vai promover o amor, vai promover a paz, independente se o outro é capaz de entender ou não, e até mesmo independente se o outro vai promover o mal contra você. É isso que Jesus veio falar e que era uma novidade esmagadora. Por isso que a maioria ficou chocada. Porque ninguém tinha feito esse contraponto. Vocês estão julgando, mas vocês têm erros graves. E com certeza, como a fala ali foi curta, e com certeza João Evangelista está fazendo uma biografia e dando um resumo, ele pode ter falado muito mais coisas, e ele só falou o resuminho. Ele pode ter falado assim, ó, fulano, você tem certeza que você não tem nenhum pecado, não tem nenhum erro? Você não cometeu nenhum erro. Lembra semana passada? No Mirante, você fez lá, nada. Você não cometeu erro nenhum, né? Então, eles vão perceber o seguinte: caramba, esse sei lá quem é essa pessoa, não só percebe o nosso mundo íntimo, como sabe exatamente como desconstruir essa estrutura de pensamento. E ele desconstrói essa postura, porque a pessoa ia ser apedrejada até a morte. Então ele não pegou, ele não tentou pegar e transformar, dizer o seguinte: não, o adultério não é um erro, adulterar não é um erro. Ele não fez isso. Ele não falou isso. Ele também não falou: olha, na verdade, vocês são tudo inferiores, não pode julgar ninguém. Não foi isso também que ele falou. Ele falou: você não tem erro dentro de você mesmo? Você quer ser julgado também? Você aceita ser julgado também? Você nunca adulterou nada? Você nunca adulterou nenhum princípio? Você queria montar um lar. Você não adulterou o princípio de montar um lar? Você queria montar, sei lá, você queria a carreira de professor. Você nunca adulterou a função professor para fazer outra coisa? Ficar lá cuspindo o assunto e tal, ficar falando e não ensinar nada a ninguém? Você nunca adulterou nenhum princípio da vida? Todos eles perceberam que sim, já adulteraram alguma coisa, já fizeram diversas contrariedades na vida. Então, a maioria de nós não quer viver uma verdade em plenitude.
É muito difícil viver essa verdade. Então a gente vai adaptando. Nosso subconsciente foi treinado para isso. Tudo adapta. Só que não adianta. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que viver com as consequências. Então, que trevas é essa? Nunca vou andar em trevas. Se eu seguir. Se eu tenho um caminho em linha reta. Olha só, se você seguir aqui em linha reta nessa estrada iluminada, você não vai sujar o pé, você não vai pisar em lugar pedregoso, você não vai arrumar problema. O que há de errado nisso? Nada. Então ele veio trazer um modelo, um caminho de conduta, de como sentir a vida, de como realmente pensar sobre a vida. Então ele vai tratar de um assunto gravíssimo, que foi justamente o que você falou, Luciana. Nós temos um hábito muito grave, que é analisar o outro e condenar o outro. Analisar e condenar o outro. Então logo depois ele fala, olha, se vocês me seguirem, ninguém vai andar em trevas. Então, quando você está preocupado com o erro do outro, o que o outro fez de errado, é como se você estivesse pulando. Imagina o seguinte, que a pessoa está dentro de um buraco, a pessoa caiu num buraco, porque é exatamente isso que acontece. Psicologicamente falando, e do ponto de vista espiritualmente falando, a pessoa caiu num buraco e está com lama até a perna, está com lama até a cintura. Quem já entrou em poça de lama, ou em lama mesmo de verdade, né? Sabe que não sai fácil, a perna fica agarrada, né? Você precisa de alguém, você precisa de recurso para sair da lama. É natural. Só uma vontadezinha boba não vai sair da lama. Agora, se você ficar na beira do poço, vamos supor, aí você fica na beira do poço, olha lá, você tá na lama, você mergulhou na lama, você pulou aí dentro e você fica lá na beira do poço brigando, gritando. O que vai acontecer? Uma hora você vai se desequilibrar e cair dentro do poço, na mesma lama. É isso que ele está falando. Olha só, isso aqui, tudo que ele está comentando na página, é sobre esse momento. É esse momento histórico. E ele estava falando do ponto de vista de humanidade como um todo. Todos nós, com exceção o Cristo, é claro, caímos nesse poço de lama de um criticar o outro. Critica o presidente, critica o governador, critica o prefeito, critica o vereador, critica tudo. Tudo bom e nada presta. Já percebeu que a nova versão de filosofia de vida é essa frase? Tudo é bom, mas nada presta. Nossa, vivemos num mundo moderno, uma sociedade mais evoluída. Ah, mas não presta. Nada presta. Mas a pessoa não percebe. Quem criou esse azedume de nada presta foi o próprio psicológico dela. Ela criou isso. A própria alma dela. Se conversa com uma alma que é liberta, que não cria esses tipos de azedume, a pessoa só elogia o mundo, só elogia as pessoas. As pessoas chegavam para Chico, Chico, o que você acha disso? O que você acha daquele político? O que você acha? Oh, ele é muito bom. Ele é muito bondoso, muito esforçado, está realmente interessado em querer mudar as coisas, mas como tudo é muito difícil. E é isso. A gente não apoia ninguém a nada. A nada. Alguém começou com uma nova proposta. Peraí, vamos mudar o município de São Gonçalo. O cara começa com uma nova proposta, não importa quem seja, não estou defendendo o nome de ninguém. Eu estou falando o perfil psicológico de cada um de nós. E isso é assim no mundo inteiro, tá? Você vai na França, é a mesma coisa. Você vai na Alemanha, é a mesma coisa. Não importa qual lugar que você vai, porque é o abismo moral que nós estamos na nossa alma. A gente chega em qualquer lugar da face da Terra, qualquer problema que existe, a gente só quer caçar culpados e dizer o seguinte: tá assim por culpa deles. Tá vendo? Ué, mas cadê a sua ação no bem para transformar o mal? Para transformar os reflexos do mal? Transformar o mal não tem como transformar, né? Não temos como transformar o mal que habita em terceiros. Isso é impossível. Se fosse possível, Jesus tinha feito isso e acabou, está tudo resolvido. Então não é esse o objetivo. O objetivo é que cada um vai ter que transformar o seu próprio mal, sua própria forma distorcida de viver a vida. Então, quando a gente observa o mal, qual é a missão de quem é um verdadeiro cristão? O que é o verdadeiro cristão? Ele está sempre preocupado em minimizar, abrandar ou até mesmo acabar com qualquer consequência do mal. Então, por exemplo, ele está lá, olha só essa região aqui, ó,
No Sri Lanka, está abandonado pelo mundo, está abandonado pelo governo. Ué, vai lá pro Sri Lanka e resolve você, ué. Você vai ficar criticando? Vai lá e resolve. Pô, mas eu não tenho como resolver. Ué, mas de repente você vai ajudar 3, 4 pessoas. E 3, 4 pessoas não é o suficiente para você? Ah, mas eu queria ajudar mesmo se eu pudesse ajudar milhões. Mas você talvez não tenha capacidade de ajudar 3, 4. Vá lá se testar. De repente, quem sabe, não surge mais coisa à sua volta, mais recursos e até mesmo mais, né, engajamento e se transforma realmente em milhões. Porque parece que esquecemos a história da Europa. Parece que esquecemos a história de todas as cidades do mundo. Zilhões de almas sofreram e se imolaram pelo progresso da próxima geração. Não, mas agora não adianta. Nós temos que viver a felicidade, sabe quando? Agora. Agora. Como assim agora? Você está construindo um novo mundo para 3, 4, 5 gerações à frente. Não é para você. Não é. Talvez você nunca mais reencarne no Brasil. Nem tão cedo. Talvez você seja despachado para poder ajudar onde? O Nepal, a Índia, o mundo árabe. O mundo árabe está lá abandonado. Então, não existe isso. Daqui a pouco são despachados um monte de pessoas espíritas, muito bem formadas e acabadas, super com uma indumentária moral muito bem consolidada. Você vai lá ajudar. Como? Amando e servindo. Amando e servindo. Amando e servindo. Ah, mas eu não consegui causar uma grande transformação naquela humanidade e naquele povoado. Transformação verdadeira é de coração em coração. É de coração em coração. Não é esse negócio de sair jogando tubulação em tudo que é lugar e de repente se gerou água potável para todo mundo. Isso é fácil. Isso não é difícil. Já foi feito? Então é fácil. Agora, realmente levar a água do evangelho, levar a água da transformação moral, dessa nova forma de viver a vida que o Cristo exemplifica e deixa esse modelo, olha, é assim, ó. Quando me apresentaram uma adúltera, eu não critiquei ela, eu não xinguei ela, eu não falei nada disso. Acho que vocês deviam fazer o mesmo. É esse o agravante. O que o Cristo quis dizer essa é a parte mais grave de todo o contexto do mundo íntimo em desenvolvimento. Se vocês me seguirem, seguir exatamente o que eu fiz aqui agora, hein? Vai mudar tudo na vida de vocês. E é engraçado que a gente não pega isso. Eu não estou brincando. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Para depois vocês dizerem que eu não estou alterando o contexto. O capítulo 8, versículo 10. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? No item 11, respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Item 12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: a falar com os fariseus e com aquele do grupamento, estava testando ele. Aí ele pega e fala: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí você fica pensando assim: caramba, ele falou isso logo em seguida? Falou isso logo em seguida. Então ele está dando a dica: vou dar uma dica para vocês. Essa aqui, gravem, porque essa dica é fundamental. É basicamente isso. Ele deu um destaque para todos nós e a gente não percebeu. Qual foi o destaque? Se vocês pararem de criticar o mundo íntimo do outro e parar de criticar a conduta do outro e focar em o que eu posso fazer ao bem para minimizar o impacto de qualquer mal que foi gerado naquele contexto, a sua vida se transforma para hoje e você começa a progredir conscientemente. É isso que ele está falando. Porque pelo texto aqui, dependendo de como a gente lê, tem um problema gravíssimo. A gente vai ler, vai ler, vai ler, aí no final vai estar escrito assim, somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Aí você fica perguntando, procuremos o Senhor seguindo-lhe os passos. Mas que passos? Aí sabe que tem algumas pessoas fazem uma viagem de peregrinação e querem ir lá naquela região e fazer caminhadas físicas aonde o Cristo andou.
Porque vai achar, acredita o quê? Não, se eu estiver caminhando aqui, eu estou seguindo os passos do Cristo. Não é isso. É para seguir exatamente o que ele fez. Eu critiquei, eu condenei alguém? Não. Se vocês. Aí ele deixa claro. Porque não teria nem sentido. Por que ele falaria isso logo em seguida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele falaria isso logo em seguida? Ele quis deixar claro: olha, isso aqui é importante, hein? Grava. Se vocês não condenarem mais ninguém, não ficar julgando ninguém e focar o que eu posso fazer de bem para essa pessoa e para o impacto que foi gerado de mal ao entorno das ações equivocadas dessa pessoa, eu estou filiado à conduta do Cristo. Eu estou andando perna direita e perna esquerda do Cristo. Porque espírito não tem perna. Espírito não tem perna. Então, como é que você vai seguir os passos do Cristo se o Cristo não tem pé? Ele não anda mais em lugar nenhum. Ele é espírito. Assim como Deus é espírito. Assim como todos nós somos espíritos. Só estamos animando o corpo físico. Temos um vestuário de trabalho, um uniforme. Esse uniforme de trabalho é chamado corpo físico, mais grosseiro. Mas qual é a sua conduta psíquica diante de uma situação que você acha que tem que julgar? Qual é a sua conduta psíquica? Então nós temos que entender que, por vezes, pulamos dentro do buraco que a pessoa. Buraco psíquico, tá? Buraco realmente de problemas morais graves. Pulamos dentro do buraco onde a pessoa está e mergulhamos com, às vezes, mais lama do que o nível que a pessoa está. E a gente não percebe. Então, o contexto que foi falado dessa frase é importantíssimo, porque ele quis deixar um marco histórico. Juro por Deus. Olha a frase, não tem sentido. A mulher acabou de falar isso. Aí no item 12, o começo do versículo. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí você fica pensando, pô, por que ele falou isso? É até fora de contexto. Ele falou o seguinte: se vocês passarem, todos, sem exceção, passarem a não fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de julgamento, como eu não fiz, vocês vão estar seguindo esses passos. O primeiro passo é parar de ficar julgando o próximo. Esse é o primeiro passo. E é o passo, parece que é um passo quase que intransponível, impossível. Hoje vivemos numa sociedade onde as mídias sociais é um julgando o outro, um tacando pedra no outro, um dizimando o outro. Mas a gente fica pensando assim, pô, será que essa pessoa que está atacando pedra, ela tem condições de assumir aquela tarefa e fazer melhor? Ou melhor, ela conhece alguém que tem como estar naquela posição e fazer melhor? Aí muitos vão falar assim, eu conheço. Aí a pessoa vai, ela consegue reconhecer se foi realmente melhor ou pior? Então a gente está num problema gravíssimo. Com essas preocupações externas, nós não estamos cuidando do nosso mundo íntimo. Que passos estamos avançando com o nosso mundo íntimo? Nossa forma de sentir a vida, nossa forma de sentir o próximo. Então ele fala: não te afeiçoaste ao evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Mas que serviço cristão é esse? Que serviço cristão é esse? Qual é o serviço cristão que aquela frase lá em cima está se referindo? Não julgue o próximo. É o primeiro serviço. Porque se você estiver fazendo isso, você está fazendo um desserviço. Você está fazendo o oposto. Então, passados-se 2000 anos, a gente não conseguiu interpretar ainda e seguir exatamente o que você estava falando, sim. Não devemos julgar o próximo, não devemos julgar o próximo. Como você mandou, eu falei, caramba, tá inspirada. Porque eu tive que reler várias vezes o versículo lá da Bíblia para entender, primeiro, por que cargas d'água o Cristo ia chegar do nada, depois que ele falou o que falou, virar para aquelas pessoas, ou seja, virou para os fariseus e para todos os apóstolos e disse essa frase. Concorda que não faz sentido? Todo mundo achava que ele ia falar o quê? Olha, eu vou explicar para vocês os princípios da justiça. Não, ele não fez isso. Eu vou explicar para vocês a lógica do adultério. Não, ele não fez isso.
Eu vou explicar para vocês o que é viver adulterando todo e qualquer princípio divino. Não, ele não fez isso. E é chocante, porque é o nosso primeiro impulso. O nosso primeiro impulso é esse. Esse é o choque cultural que a gente tem quando começa a estudar em profundidade o que o Cristo veio ensinar. Aí toma um choque de realidade. Meu Deus, ele está deixando claramente, olha, se vocês seguirem o que eu estou fazendo, eu acabei de fazer isso aqui agora, eu não julguei ela. Se vocês começarem a não julgar ninguém, vai dar certo. Confie em mim, vai dar certo. É isso que ele falou. Vai dar certo, não tenha dúvida. Ninguém vai caminhar em trevas. Ninguém quer, né? Todos nós já estamos cansados de caminhar em trevas. Chega. Tá cansativo isso. Então ele falou: não quer caminhar em trevas? Olha, começa por esse primeiro princípio. Não julgue ninguém. Ah, fulano lá no trabalho só quer se beneficiar. Ah, fulano lá não sei o que vive de cambalacho. Ah, porque não sei quem, não sei o que lá. O primeiro sentimento tem que ser: meu Deus, como é que eu não pude ajudar ele? Como é que eu não pude alterar o destino dele? Como é que eu convivi com ele tantos anos e eu não pude influenciar ele para um destino diferente? Talvez eu não fui a influência tão boa quanto eu deveria ter sido. Então você tem que ter um outro tipo de visão e parar de ficar condenando as pessoas. Então isso é um susto que a gente toma. Para mim foi. Eu não sei se está sendo para vocês, mas para mim foi um susto muito grande, porque a maioria das pessoas acredita que religiosidade tem a ver com você fazer adoração, tem a ver com você fazer, sei lá, balançar a mão, não sei o quê, não sei o quê, e Deus está guardando que você faça esses movimentos. Não! Ele está guardando posturas íntimas, verdadeiras. Não é nem falseado. Ah, eu falei uma coisa, mas no fundo eu senti outra. Não, é o que você sente. Então você viu uma situação ruim. Você se preocupou com as pessoas que receberam ou estão sendo impactadas pela ação ruim, pela ação equivocada? Você se preocupou com o destino delas? O que você podia estar fazendo para transformar o destino delas? O que você podia pelo menos amenizar? Meu Deus, eu percebo isso. Não quero nem saber a origem desse mal. Eu quero saber a consequência qual foi. Eu tenho que ajudar a atenuar as consequências desse mal. Então, é uma mudança de escolha. É uma mudança de escolha profunda. Então, qual é o problema que a gente vive hoje? Ah, mas e se eu não escolher nada disso, essa mudança de postura, eu estou aqui vivendo muito bem. Eu estou tranquilo, tá tranquilo, não tenho dor de cabeça. Por que eu vou ficar me estressando com isso? Porque não adianta a gente pegar, por exemplo, entrar num bote e descer uma corredeira de água. Não, tá vendo? Ó? Eu estou vivendo aqui na mesma velocidade relativa do rio. Estou na mesma velocidade do rio, tá tudo bem. Se você está na mesma velocidade do rio, você não consegue guiar o bote. Você vai bater em todas as pedras. Quem já andou de bote em barco, em rio, sabe disso. A única forma de você descer com algum tipo de controle é você remar mais forte do que a velocidade da correnteza. E a gente está ainda, ó, vivendo na velocidade da correnteza, do psiquismo de outras pessoas que escolhem outras coisas, outras condutas. E a gente devia estar questionando essa conduta, essa escolha de Beltrano e Fulano, que eu achei interessante, o que isso tem a ver com Cristo? O que isso tem a ver com o progresso de toda a humanidade? Então, se a gente começar a filtrar, já que a gente não tem coração suficiente, emoções suficientes e principalmente sentimento suficiente para detectar, para sentir realmente o evangelho, nós não temos. Pelo menos analiticamente a gente pode pegar e falar: puxa vida, é um problema que realmente eu não estou conseguindo perceber. Eu ainda não entendi o que é seguir o Cristo. Eu ainda não entendi. Então, alguém me maltrata, eu vou e perdoo? Não, é perdoar mesmo. Você não fica chateado, não fica ofendido, nem olha para cima e pensa: puxa vida, Deus, você me abandonou? Que isso? Sou teu fechamento? Como é que você me esqueceu? Não, você não fica chateado com nada. Você tolera tudo. Você sabe que corações que não sabem amar amam de forma adoecida e vão ter reflexos ruins. E você vai tolerar tudo, porque você igualmente já propagou e por vezes propaga sem consciência os mesmos reflexos
só que em outros estilos de vibrações. Então, é uma mudança significativa. Então, esse momento aqui desse versículo, desculpa estar perdendo ou usando o tempo de uma forma muito, muito larga, mas eu gosto de algumas coisas alargar um pouco mais. É um momento decisivo. Esse versículo é: olha, parem de julgar, parem de fazer julgamento e parem de ficar tentando destruir um ao outro. Para com isso. E eu estou te falando, se vocês pararem, vai dar certo. Eu dou 100% de certeza para vocês. Pare de ficar dentro do coração de vocês, criando esse sentimento de animosidade, criando esse sentimento de contrariedade, e vocês vão dar liberdade e espaço para o seu mundo íntimo para amar, para verdadeiramente amar. O que não dá para coexistir os dois sentimentos. Então, quando ele coloca isso, e ele deve ter explicado isso em detalhes para os discípulos, João deve ter recebido essas explicações em detalhes, mas não tem como explicar isso. Como é que você vai colocar isso no papel? Ele pega e faz uma biografia. E biografia são com frases estanques e específicas. Mas esse momento que João lembrou isso, ele lembrou de uma maneira muito elegante. Ele lembrou porque impactou ele. Impactou. Jesus tinha acabado de tomar aquela conduta que ninguém imaginava que existisse. Ninguém imaginava, porque era da lei mosaica. Que aquela mulher que fosse pegar adultério tinha que ser apedrejada até a morte. Inclusive, tem no livro Boa Nova um outro momento em que os discípulos estão discutindo com Cristo. Mas, Senhor, por que isso? A lei diz que tem que apedrejar, que ela tem que ser morta. Temos que seguir a lei. E Jesus pega e fala, mas você já parou para pensar? Todos os... E pergunta assim ao Cristo, né? Ela não tem que se reajustar com a lei? Ela não tem que sofrer as consequências dos seus atos? E por vezes vemos muitos espíritos falando isso, de uma maneira totalmente desconjuntada. E nesse livro Boa Nova, ele responde o seguinte, o Cristo: você sabe o quanto que essa pessoa já sofreu e está sofrendo por estar vivendo essas condições? Você tem ideia quantas vezes faltou comida na mesa dela e ela teve que suprir através desses recursos porque ninguém mais quis ajudá-la? Você tem noção do volume de sofrimento e dores que ela já passa e que ela vive em contrariedade profunda? Você tem certeza disso? Que você consegue dimensionar o tamanho desse problema? Mas o Cristo enxerga e percebia e sabia disso. Então ele deixa claro: amar o próximo é amar, inclusive, a estrada que cada um caminha. Tanto é que Jesus, quando fez aquele último ato, é difícil de interpretar, é difícil de entender. Estava aquela discussão entre os discípulos, quem era o maior, quem era o melhor, quem era o maior dentro do reino de Deus, quem ia ser o responsável de tal coisa do reino. Jesus tira a nágua, tira aquela roupa de cima, fica só com a nágua, pega um balde d'água, que tinha lá umas essências, né, tipo os desodorantes, uns sabonetinhos da época, uns quitutes lá para cuidar da pele, e começa a lavar os pés dos discípulos, um por um, que era o hábito dos escravos. Os escravos faziam isso na época, para os seus amos, para as pessoas que estavam na casa. Iam lavando pé por pé de cada um. E ele vem fazendo isso, pé por pé de cada um. E no livro Boa Nova explica esse detalhe. Por que ele fez isso? Né? Pedro tem aquele arrobo, não, que não sei o que, eu não aceito, os discípulos, os meus amigos aqui, aceitar isso é um absurdo, é até uma ofensa, não pode ser isso, que não sei o que. Aí Jesus pega e fala, olha, presta muita atenção, eu tenho que completar esse circuito. E tá no livro Boa Nova esse detalhe. Se nós não exercermos as mesmas atividades, com o mesmo carinho, com a mesma candura, para com todos os corações da terra, nós não estamos cumprindo a vontade de Deus. Porque Deus quer que nós auxiliemos e nos irmanemos, né? Sermos mais irmãos uns dos outros, para que todos possam caminhar. Então, quando eu estou lavando o seu pé, eu estou valorizando tudo o que você já passou, tudo o que você já sofreu, todas as angústias, sofrimentos e até mesmo quedas. Todo esse histórico, eu estou lavando pés de vocês. Porque chegou o momento de mudança. Vocês não vão mais ficar reencarnando e
cometendo os mesmos enganos. Talvez vão arrumar enganos novos, mas os mesmos não. Vai haver uma mudança profunda na humanidade. E realmente houve, né? A humanidade foi dividida em antes e depois do Cristo. Então, eu só queria destacar isso, porque esse seguir o Cristo nesse contexto, que tal o versículo, ele está falando justamente da justiça. Para de que achar que você entende de justiça. Para de querer achar que você é capaz de criar equilíbrio. Olha o que você pode fazer de bem e faça o bem. Não fica tentando combater o mal. Deixa o mal sozinho. Deixa o mal equivocado. Ajude quem está praticando mal. Ame quem está praticando mal. Mas, acima de tudo, o mal ele tem que se dissolver naquela alma por ela mesma. Ela mesma tem que dissolver esses princípios que a mesma pessoa apostou que é a forma adequada de viver. Ela que tem que dissolver, não nós. Nós temos que amá-la, nós temos que exercer o máximo de recursos e bem para transformar tudo à nossa volta. Então, por isso que seguir o Cristo é tão difícil. Porque é uma filosofia de vida completamente diferente. É uma forma de sentir e pensar no próximo e pensar até mesmo com o nosso mundo íntimo de forma diferente. E a gente vai tomar um susto. Peraí, se eu tirar o julgamento, se eu tirar a crítica, se eu tirar a lamentação, 80% do que eu faço no meu dia, eu não vou ter o que fazer. É sério. Existe um problema grave, a gente não percebe. A gente faz isso sistematicamente. Liga um gravador. Começa a se gravar quando você fala, o dia inteiro. Hoje em dia o celular tem memória para isso. Bota ela para gravar com baixa qualidade, né, baixa frequência, e bota, você vai tomar um susto quando você se ouvir. A pessoa critica o tempo todo, critica o tempo, critica o vento, critica não sei o quê, critica o chão, julga tudo, porque isso é um princípio de julgamento. Quando você está criticando o frio, você está julgando o frio. Você está julgando o frio. O frio não é adequado para mim. Quem que parou de mandar a temperatura aqui certinho como eu queria? Então nós vamos descobrir que nós precisamos dos ciclos, noite, dia. Afasta a inclinação da Terra afasta a inclinação da Terra, muda o campo de radiação do Sol em relação à inclinação da Terra. Precisamos das estações do ano. Precisamos de mudança o tempo todo. Então, o tempo todo somos conduzidos a estarmos em contato com situações adversas. E qual é a nossa reação? O que nós vamos manifestar no nosso mundo íntimo? Qual vai ser a nossa primeira escolha? Julgar, criticar ou pensar como você pode exercer o bem para minimizar os impactos do que está ocorrendo? Então, eu não estou aqui discordando de Emmanuel. Eu só estou destacando que Emmanuel tentou explicar aqui para gente a ansiedade inútil, adoração improdutiva. Ele está dizendo, olha, vocês têm que agir como ele agiu. Então, se ele não condenou aquela pessoa que cometeu um erro, que está descrito na lei, que na lei judaica, na lei mosaica, é um erro gravíssimo, você não condena, você se preocupa até com ela, como ajudá-la, como amparar, você está agora vivendo exatamente os passos do Cristo. Gente, o tempo aqui passa mais rápido do que a gente é capaz de dar seguimento, mas vamos tentar aqui. Vamos então para a prece inicial e voltamos lá para o estudo do Livro dos Médiuns. Eu vou fazer a prece para a gente ganhar esse tempinho, que só tem uns 2 minutos aqui, e aí vou ter que abrir outra sala, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos estudando os Teus ensinamentos. Quão complexo é ler e entender um texto, mas não termos realmente o coração suficiente para sentir as Suas palavras, para sentir os seus apontamentos, os seus destaques de atenção. Dai-nos força, Senhor, para escolhermos mais a sua conduta, a sua forma de viver do que a nossa, a qual já estamos experientes em equívocos e em desconstruções.
Muito obrigado, mestre, por essas oportunidades. Em especial, pedimos pelas residências de todos aqui representados. Igualmente, pedimos para darmos por iniciada a reunião do estudo ou continuação do livro dos médios. Que assim seja. Então vamos lá, gente. Vamos para a próxima sala. Eu vou mandar o link para vocês agora, tá ok? Então, retomando aqui o estudo do livro dos médios, então no item 79, já havia sido comentado a comparação que Kardec fez ao comportamento do efeito do vácuo na campânula da máquina pneumática. Né? Parecia que a tampa fica grudada como se fosse um efeito de uma coluna de pressão. Que essa relação, como nós não estamos vendo o ar, fica difícil a gente perceber, né, o real fenômeno por trás. Como a gente não consegue enxergar o ar, né, nós não enxergamos as moléculas de gases, o que ocorre é que nós só compreendemos as consequências do efeito físico do desbalanço de coluna de pressão que você promove, por exemplo, na campânula. Então, antes de a gente iniciar aqui em 180, seria interessante a gente ver, afinal de contas, o que é essa campânula, né? Então, só para facilitar a compreensão, peguei aqui um vídeo rapidamente sobre justamente esse assunto, né? Então, se buscarmos aqui, né, no histórico dos desenvolvimentos de campânula, é essa campânula que está sendo comentada no texto, né? Temos basicamente uma redoma de vidro, onde ela fica muito bem vedada nessa região. Né? Não há como entrar ar ou sair de ar se não for por essas válvulas. E o que ocorre é que existe essa tubulação aqui só para poder facilitar o evacuar, né, dessa área, essa região aqui. Então, o que vai ser realizado aqui vai ser justamente um processo de vácuo. Então, só para a gente visualizar aqui rapidamente, eu vou abrir aqui rapidamente no aplicativo para facilitar. Então, o que está ocorrendo aqui? Quando a pressão é baixa, quando a pressão é bem baixa, o que ocorre, na verdade, é que a pressão que está sendo exercida, né? A pressão que está sendo exercida pelo ar na campânula, ele está atuando externamente na parede. Então, inicialmente, como é que funciona essa pressão aqui? Inicialmente, todo o efeito da pressão, a coluna de ar pesa igualmente em todas as direções. Só que quando tem ar aqui dentro, quando o ar está aqui dentro, há um equilíbrio, porque ele também está fazendo pressão pela parte interna, também como ocorre, por exemplo, no nosso corpo físico. Tem ar nos nossos pulmões e tem ar comprimindo cada um de nós pelo lado externo. Então, o que existe é esse fenômeno, certo? Você tem esse equilíbrio. Enquanto a pressão aqui fora foi igual à pressão de dentro, você levanta essa campânula com total facilidade. Quando você for promover o vácuo, evacuar essa região, o que vai ocorrer? Já não mais vai existir essa pressão aqui interna. Ela zera. Aqui agora dentro é zero pressão. E aqui quanto? 1 atmosfera. 1 atm. 1 atm de pressão, 1 atmosfera de pressão. E aqui fora, aproximadamente, o que a gente chama de próximo de zero. Não tem como ser um zero absoluto, porque sempre ficam algumas moléculas de gás aqui dentro. Então, o que ocorre? Por que Kardec falava sobre isso? Se isso aqui está realmente evacuado, foi evacuado, o que acontece? Basicamente, você não tem como levantar essa campânula. Parece que ela gruda, como se fosse um efeito realmente de uma membrana, né? Como sugando realmente. Ele tá colapsado aqui. Por quê? Porque toda essa região aqui externa, toda essa região externa está pressionando esse vidro. Como o vidro tem uma resistência, ele tem uma boa espessura, ele não vai quebrar,
por causa desse efeito, né? Ele não vai quebrar. Mas aqui dentro, inclusive aqui fora, tem essa pressão aqui na tampa, né? Mas não tem essa pressão para equilibrar para fora. Então, quando você tenta tirar, você não consegue vencer essa força equivalente aqui em cima, né? Então, pressão, como a gente já sabe, né, é igual a força sobre área, e a área que a gente está falando aqui é justamente essa área da campânula, que é uma área expressivamente grande. Então, qual é a força que está atuando aqui em cima? O somatório dessa força toda aqui em cima é igual aqui é a pressão que nós estamos exercendo aqui fora vezes a área. Ou seja, como a área da campânula é muito grande e a pressão, por mais que seja pequena, ela é suficientemente grande, tipo 1 atmosfera, já é o suficientemente grande para dizer que essa força aqui é expressivamente grande. Então, mesmo uma pessoa muito capaz, acostumada a levantar peso, não consegue tirar esse vidro. Não consegue tirar esse vidro. Porque esse diâmetro aqui dessa campana, estão falando que é da ordem de 30 centímetros, 40 centímetros. Né? É muita coisa. Né? São 300 milímetros. Ok? Então, é um número muito expressivo. Então, 1 atmosfera vezes, né, π vezes aqui o diâmetro quadrado sobre 4, você vai ter justamente a força equivalente que está. Você não consegue levantar por esse simples fenômeno. A pressão aqui dentro está aproximadamente zero. Não existe pressão aqui internamente, porque o ar que estava aqui dentro foi removido. Então não tem ar aqui suficiente para ter pressão. Então, tem um outro exemplo aqui muito interessante, é justamente esse vídeo, onde nós vamos explicar um fenômeno muito bacana. Por exemplo, né, um efeito físico que geralmente se explica, né? Você tem a campânula, certo? Você bota uma bexiga aqui, essas bolas de encher de festa, você vai ligar a bomba, né? Você tem aqui o sensor de pressão, tem um sensorzinho aqui de pressão de vácuo para você não colapsar também o vidro, né? Tem que ter um equilíbrio, certamente deve ter um limite máximo aqui, em que você pode operar. Então tem essa parte elétrica interligada. Então a bexiga aqui, inicialmente, ela foi amarrada com residual, tem um pouquinho de ar aqui dentro. Esse pouquinho de ar aqui dentro, ele foi amarrado, ele foi fechado aqui, essa boca, com 1 atmosfera, igual aqui fora. Mas o que acontece se a gente tirar todo o ar aqui de dentro dessa campânula com a bexiga aí dentro? Que é justamente esse o experimento. É isso que ele vai fazer. Ele vai, tá mostrando, aqui não está ligado a nada lá. A boca não está ligada a nada. Como a gente pode ver, não está ligado realmente a nada. Só tem acesso por essas duas válvulas. Então ele inicia a bomba para ela evacuar primeiro o ar que tem na mangueira, né, reduzir ao máximo as moléculas de gás que tem na mangueira, iniciando a ligação elétrica. Então está evacuando agora o ar que tem na mangueira. E essa mangueira está justamente interligada à bomba de vácuo. Vocês podem ver uma bomba mecânica. Ou turbomolecular. Pode ser uma turbomolecular nessa, que define a capacidade, né, da bomba de vácuo. Agora ele vai abrir essa válvula justamente para interligar agora esse volume de ar com a, a bomba de vácuo. Então ele já evacuou, né, o ar ao máximo que ele podia de ar que tinha nessa mangueira. Ele vai agora abrir a válvula para começar a evacuar essa região. E a gente vai começar a observar a mudança física aqui da bexiga. Porque se tirar o ar que está aqui pressionando, né? Temos que entender que enquanto tem ar aqui dentro, deixa eu rapidamente explicar isso. Quando temos ar aqui dentro, abrir aqui rapidinho para explicar para vocês. Opa, o vídeo começou a avançar lá. Deixa eu dar um pause aqui. Ó, a bexiga está crescendo lá, mas não tem ninguém enchendo de ar ela. O que está acontecendo é que do lado de fora está vazio.
Então, na condição inicial, qual era a condição inicial? Ela bem pequenininha, existia aqui pressão de ar, né? Existia pressão de ar esmagando essa bexiga, né? Havia aqui uma pressão de ar dessa atmosfera. Como você está evacuando os gases que estão aqui dentro, que inicialmente estava 1 atm, uma atmosfera, quando você evacuar essa região, o que você tem é essa redução desse equilíbrio. Então, só o que vai ter agora de uma atmosfera é o gás residual que está dentro da bexiga. Então, vai reduzindo esse gás aqui dentro e o que vai acontecer? Ela vai crescer, inevitavelmente. Por que ela vai ter que crescer? Porque aqui está um ATM. Quem está reduzindo é justamente aqui fora. Essa pressão aqui fora está baixando. Né? Então, voltemos lá para o vídeo. Olha ela crescendo aí. Vai crescendo, crescendo, está crescendo. Ó, crescendo, crescendo. Por que ela está crescendo? Porque não tem ar aqui, mais aqui, não tem o gás aqui, não tem um fluido ar aqui equilibrando com o fluido que tinha aqui dentro. Então o fluido que está aqui dentro, está uma atmosfera, ele vai se expandir para uma região que não tem nenhuma resistência. Então, nesse fenômeno, se alguém estivesse observando, é dizer que alguém está fazendo a bexiga crescer sozinho. E não é verdade, né? Não é esse o princípio. Agora ele vai evacuar ó, com a outra mangueira, fechou essa aqui para bomba de vácuo. Vai agora deixar entrar ar, né? O ar vai começar a entrar aqui nessa região e vai começar a completar aqui, vai começar a preencher novamente com uma atmosfera de pressão e vai equilibrar com o ar que estava residual aqui inicialmente. Então ele foi numa válvula agulha ali ó, e está regulando para ir bem lentamente, para observarmos que ela está voltando bem lentamente para o tamanho original. Esse é um dos efeitos do vácuo, né, de ato de evacuar, né, uma região de campânula. A vantagem da campânula porque é de vida, é transparente, é possível a gente observar. Então, para uma pessoa que não conhece esse fenômeno, vai dizer que existe alguma bruxaria, alguma coisa alucinada que foi inventada para poder aumentar ou diminuir uma bexiga, né, uma bola de encher, de festa. E ela volta para sua condição original. Ou seja, o gás que está aqui dentro, agora, que é o ar, né, nitrogênio mais oxigênio e outros poluentes, ele está esmagando igualmente para a condição original em que ela estava inicialmente fechada, porque não há troca aqui gasosa internamente, né? Então acho que deu para a gente compreender do que Kardec estava falando do ponto de vista dessa bexiga, né? O que é essa campânula também, né? A campânula que é muito conhecida tudo quanto é laboratório de física, de química, é muito utilizado também dissecadores, né? Dissecadores, materiais que são hidrofílicos, né? Absorvem água, umidade do ar. Então, geralmente você coloca em um recipiente chamado dissecador. Posso até mostrar aqui, dissecador. Isso é o dissecador, né? Basicamente um vidro, onde aqui embaixo você vai colocar, né, um material que seja capaz de promover a adsorção. Aqui, ó, geralmente em laboratórios de química é isso que a gente encontra. Química, física, laboratórios que trabalham com produto químico e com amostras. De novo, isso aqui é uma campânula, isso aqui é um sistema de vedação que tem aqui. Então, isso aqui é como se fosse uma panela de vidro com uma tampona de vidro. A diferença é que aqui em cima você pode fazer vácuo. Então, você pluga aqui uma bomba de vácuo, evacua o ar aqui dentro, vira essa válvula. Quando você vira essa válvula, isso aqui geralmente é rotatório, ou então você usa um sistema de válvulas, né? Mas aqui possivelmente essa aqui é rotatória, você gira e você trava, aí não tem mais comunicabilidade. Então aqui fica um pouquinho abaixo da pressão atmosférica, então você reduziu a quantidade de oxigênio que tem aqui dentro, e a umidade do ar residual que está aqui dentro, você tem sílica gel. Essas pedrinhas que você está vendo aqui no fundo é sílica gel, justamente para absorver a umidade aqui do ar. Então aqui você consegue controlar a umidade de uma maneira bem eficiente. Aqui, ó, botando um pouquinho maior,
Aqui você consegue, bota as pedrinhas de sílica gel. São pedrinhas que você pode renovar, né? Se você tem uma mufla, você coloca essas pedrinhas numa mufla, ela solta a água dessa pedra, você bota aqui de novo e ela absorve aqui, sílica gel. Então esse aqui é o chamado dissecador, né? Que você pode fechar a vácuo com disquinho perfurado de porcelana, que é essa base aqui, né? Com uma tigela com substância amarela, para ser secada a repouso, e a sílica gel, né, que é esse indicador aqui azul. Então, qual é a ideia? A sílica gel ela pode ser restaurada, né? Então, de acordo com a coloração vai sendo alterada, quer dizer que ela absorveu água. Quando chega no limite dela, você pega toda a sílica gel que está aqui dentro, coloca numa mufla, aquece, ela perde toda a água, evapora toda a água que tem na sílica gel, e você pode retornar aqui para absorver novamente a água que está dispersa no ar em forma de umidade. É isso. Não é tão complexo, né? E você vê que aqui, ó, esse aqui é diferente, esse aqui é por válvula, mas alguns têm uma conectividade aqui por vidro, né? Uma vedação aqui por vidro, em que você consegue orientar um furinho aqui ou não, e aí você consegue evacuar, gira a válvula aqui e ela trava. Então tem vários modelos desse tipo, não são um ou dois, né? Então esse é o chamado dessecador, né? Para carioca fica dissecador, mas é dessecador. Né? Então, aqui, ó, alguns, como você pode ver aqui, tá vendo? Só tem essa válvula. Ela não tem uma válvula para cima. Mas essa pecinha aqui, ela é giratória. Então, quando você alinha essa pecinha com o furinho, você consegue estar comunicante com essa região interna. E quando você gira aqui, você autobloqueia e não deixa entrar ar para essa região depois de evacuar, é claro. Então, tem N modelos, né? Modelos mais simples, modelos mais complexos. Esse também é rotativo. Esse aqui também, ó, rotativo já com válvula, toda feita em vidro. É justamente para atender. Alguns já vêm com manômetro, né? Para você mensurar o vácuo, né? Que você está promovendo. Tem uns mais simples, mas também com que você possa mensurar, né? Quanto você evacuou, quanto ficou aqui de pressão, né? Pressão absoluta ali dentro. Então é uma infinidade de possibilidades que existe nesse sistema. Então, quando Kardec estava se reportando diretamente ao efeito do vácuo da campânula pneumática, é um processo de comparação. Né? Não teve um aumento de peso. O vidro não ficou mais pesado. Antes você conseguia levantar e agora não consegue. Não consegue por causa da coluna de ar, que não tem mais ar ali embaixo, equilibrando a pressão, né, atmosférica, e agora tem ar embaixo. Então vamos retornar aqui para o item 80. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Então ele insiste, Kardec vai insistir muito nesse capítulo sobre isso, para absorvermos, afinal de contas, como que funciona esse fenômeno físico. Se pelo meio indicado o espírito pode suspender uma mesa, também pode suspender qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, também pode, tendo força suficiente, levantá-la com uma pessoa assentada nela. Aí está a explicação do fenômeno que o Sr. Home, é um médium famoso, né, Daniel Douglas Home, produziu inúmeras vezes consigo mesmo e com outras pessoas. Vamos notar também que raríssimas vezes Kardec faz alguma alusão, alguma citação direta a algum médium. Kardec sempre foi muito comedido a isso, muito centrado com relação a fazer qualquer tipo de comentário em alguém, com relação a alguém em particular. Esse fenômeno é muito complexo de explicar, porque Kardec que viveu isso pessoalmente. Então, quando estava eclodindo diversos fenômenos de efeito físico com diversos médiuns, muitos achavam que aquele recurso pertencia a ele, ele queria ganhar dinheiro com aquilo. Ele queria chamar atenção, ele queria destaque social, destaque popular. E algo interessante, o Sr. Home nunca buscou isso. Ele era extremamente humilde, extremamente focado e compreendendo
fortemente que o fenômeno mediúnico que ele tinha, que ele era dado possibilidade de exercer, havia um objetivo justo e útil. Então Kardec admirava muito o Sr. Home. Então pouquíssimos médicos vamos observar Kardec elogiando como elogia o Sr. Home, né? Então, aí está a explicação do fenômeno que o Sr. Home produziu inúmeras vezes consigo mesmo e com outras pessoas. Então, qual é o fenômeno? O Sr. Home, ele conseguia, a pessoa sentava numa poltrona, ele com 2 dedos erguia a poltrona com a pessoa sentada. Ou ele mesmo sentava na poltrona e ele conseguia se erguer até uma certa altura, né? E muitos achavam que era ilusão de ótica, que algum efeito diferenciado. Então, uma dessas vezes, de uma apresentação que ele fez em Londres, né, para um grupo que não era um grupo de brincadeira, né, não era para entretenimento, ele pegou um lápis, subiu com a cadeira, ele sentou na poltrona, a poltrona foi elevada até o teto, foi no forro do teto, né, forro, o rebaixamento, né, de teto, e escreveu lá a lápis, que é o que vai ser comentado agora. Ele repetiu esse fenômeno durante sua viagem a Londres, para provar que os espectadores não eram joguetes de uma ilusão de ótica, fez no forro, enquanto suspenso, uma marca lápis, e que muitas pessoas lhe passassem por baixo. E ele pediu isso para passar por baixo, não tem nada sustentando, não tem cabo, não tem nada. Então, sabe-se que o Sr. Home é um poderoso médium de efeitos físicos. Naquele caso, era, ao mesmo tempo, a causa eficiente e o objeto. Então, só para destacar, vou ter até um asterisco aqui, para destacar o Sr. Home, vou postar lá no grupo do WhatsApp um documento, né, que está no documento da FEB, eu fiz o download, onde há, né, comentários e descritivos sobre ele, e em especial estou destacando aqui essa frase de Kardec, né, que está publicado na Revista Espírita de setembro de 1863. Seguramente, se alguém fosse capaz de vencer a incredulidade, ou seja, a pessoa deixar de acreditar, começar a acreditar em algo que ele não acredita, se alguém pudesse seguramente fazer algo de forma eficaz, que a pessoa passe a acreditar por demonstrar alguma coisa, então deixar de ficar na base da incredulidade, não acreditar em nada, por efeitos materiais, ou seja, vai ocorrer um efeito físico e a pessoa vai perceber, este seria o Sr. Homer. Nenhum médium produziu um conjunto de fenômenos mais surpreendente nem em melhores condições de honestidade. E aí ele volta a destacar a honestidade do médium, a simplicidade do médium e os detalhes históricos do senhor Daniel Douglas Home. Está nesse PDF, eu vou colocar lá no grupo, mas quem quiser, está nesse endereço aqui físico, né, da febnet.org, só botar lá febnet.org.br no Google e procurar também igualmente nesse site Daniel-Douglas Home, né? E aí vai conseguir acessar esse PDF pelo Google. Mas vamos para o item 81, que ele continua detalhando isso. Falamos há pouco do possível aumento de peso, ou seja, como é que alguma coisa ganhou massa. Esse é um dos princípios da física. As coisas não ganham massa simplesmente por ganhar, a não ser por um fenômeno de reação química. Mas fora isso, se não é o caso, como é que alguma coisa está ganhando massa, né? Está ganhando peso. Peso no sentido de massa vezes a aceleração da gravidade, né? Efetivamente, esse é um fenômeno que às vezes se produz e que nada apresenta de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campânula, aquela campânula de vidro, sob a pressão da coluna atmosférica. Então, quando a pressão atmosférica ela ocorre dos dois lados do vidro, você só sente o quê? O equilíbrio e o peso próprio do vidro. Quando você tira o ar, né, você tira aquela pressão na parte interna, você só tem o peso na parte externa, só tem pressão na parte externa, o que gera uma força de compressão contra a base de vedação, o qual a campânula está apoiada.
tem-se visto, sob a influência de certos médiuns, objetos muito leves oferecerem idêntica resistência. Então, tem um objeto muito leve, né, uma placa, um copo, em que a pessoa quer mover e de repente não consegue, como se ela estivesse grudada. Ou seja, tem algum fluido ali exercendo uma força equivalente, de tal maneira que aquele objeto não é facilmente mais movível por causa do efeito do atrito. É disso que ele está comentando. E, em seguida, cederem de repente ao menor esforço. Então, existia sim alguma força contrária à vontade dele, e depois não existia mais essa força. Esse é outro exemplo, outra natureza de fenômeno que Kardec testemunhou e pôde acompanhar e narrar. Na experiência de que acima tratamos, que é a campânula, né? A campânula não se torna realmente mais nem menos pesada em si mesma, mas parece ter maior peso por efeito da causa exterior que sobre ela atua. E aí ele conclui de uma maneira muito bela. O mesmo provavelmente se dá aqui. Aqui onde? No efeito físico. No efeito físico em que nós observamos, de movimentar a mesa, movimentar a cadeira. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, o mesmo peso próprio, a mesma massa de madeira equivalente em quilos é sempre a mesma. Porquanto sua massa não aumentou, realmente não aumentou, porém, nem diminuiu. Porém, uma força estranha se lhe opõe ao movimento, ou restringindo para não se mover, ou adicionando movimento. E essa causa pode residir nos fluidos ambientes que a penetram, como foi explicado pelo espírito que respondeu em detalhes, chamado São Luís, que respondeu em detalhes como esses fenômenos ocorriam. Já passamos pelas perguntas logo acima, no item 74. Como reside no ar a que aumenta ou diminui o peso aparente da campânula? Então, esse equilíbrio de ter ou não ter pressão ao entorno interno e externo da campânula é que dá essa aparência de mover ou não mover. Isso é uma comparação física, né? Emmanuel está fazendo uma comparação Emmanuel não. Kardec está fazendo uma comparação de um exemplo físico que todos já haviam manipulado em tudo quanto é escola, em tudo quanto é região de ensino de primeiro grau, segundo grau, manipulavam essas campânulas. Era comum ter esses laboratórios, esse acesso facilitado educacional, né? Então, o ato de criar vácuo na campânula, manipular campânula, era o dia a dia das aulas de química, de física, de tudo, de sempre de ter esse contato íntimo, né? Então, quando ele dava esse exemplo da campânula, todos conheciam, de forma geral, né? Então, fazer a experiência, Kardec continua, fazer a experiência da campânula pneumática diante de um camponês. O que é campânula pneumática? É justamente, pneumática vem de ar, né? De você manipular o ar. Quando você tira o ar da campânula, promove aquele vácuo. Então, fazer a experiência da campânula pneumática, similar àquele da bexiga vermelha, né? Da bolinha vermelha de festas, né? Diante de um camponês ignorante, incapaz de compreender que o que atua é o ar, que ele não vê, e não vos será difícil persuadi-lo de que aquilo é obra do diabo. Né? Qualquer um que chegar perto de alguém e falar que aquilo, você não consegue explicar o fenômeno, parece que alguma coisa, alguma lei natural divina está sendo derrogada, só pode estar sendo derrogada pelo diabo. Então é normal, estamos falando que a civilização humana vem se comportando assim diante dos novos fenômenos percebíveis dessa maneira, né? E é normal, mas é uma questão de ignorar. Ignorante no sentido não de ser ignorante ao falar, né? É ignorante no sentido de não ter aquele conhecimento prévio. Ignorar, deixar ele fora do contexto da análise do que está sendo feito, né? Então, prosseguindo, dirão talvez que sendo imponderável, ou seja, imperceptível esse fluido, um acúmulo dele não pode aumentar o peso de qualquer objeto. De acordo. Mas notai que, se nos servimos do termo acúmulo
foi por comparação, não porque assimilemos em absoluto aquele fluido ao ar. Ele é imponderável, seja. Entretanto, nada prova que o é. Conhecemos a sua natureza íntima, desconhecemos a sua natureza íntima e estamos longe de lhe conhecer todas as propriedades. Então ele está falando especificamente do fluido universal. Esse fluido que reveste, né, que é o nosso corpo perispiritual. Nosso perispírito é formado desse fluido universal. A manipulação e combinação desses fluidos, seja do médium, como igualmente de outros recursos, por exemplo, do próprio espírito, né, que gostaria de estar executando esse fenômeno, manipulação desses fluidos criam propriedades diferentes. Então, ele está deixando claro, desconhecemos a sua natureza íntima e estamos longe de conhecer todas as suas propriedades, realmente, estamos longe. Antes que se houvesse experimentado a gravidade do ar, e aqui gravidade do ar é o ar está sendo puxado para o centro da Terra. Né? Se você tem um gás em volta de um planeta, que é igual ao planeta Terra, mas por que esse gás não vaza para o universo? Por quê? Por causa da força gravitacional. O campo gravitacional em torno do planeta é tão intenso, que até mesmo as moléculas de gás estão sendo atraídas para o centro do planeta. Então, por isso que esse gás, que ele não é contínuo, né? À medida que você vai se afastando, né, pegando altitude em montanhas, numa região muito alta, a pressão atmosférica é pequena, é menor, né? Devido à coluna de ar equivalente acima da sua cabeça ser menor, mas igualmente o ar está mais rarefeito, ou seja, as moléculas de gás estão mais dispersas. Estão muito mais concentradas a nível do mar. Por quê? Porque a gravidade, essa aceleração, está puxando o ar para o centro da Terra. Então, retornando. Antes que se houvesse experimentado a gravidade do ar, ninguém suspeitava dos efeitos dessa mesma gravidade. Ninguém suspeitava que podia manipular, que o ar sofria a ação da gravidade. Ou seja, estamos mergulhados em outro fluido, chamado fluido ar, e a gravidade exerce uma força sobre ele estruturante. Né? Em cada altitude temos uma condição diferente. Então, também a eletricidade se classifica entre os fluidos imponderáveis. E aqui é importante comentar isso. Eu sei que diversas pessoas que já estudaram física, química, especialmente física elétrica, vai tomar um susto, né? Quando você liga um cabo elétrico, vamos supor, você vai acionar a sua lâmpada do seu quarto, ou a lâmpada da sala, quando você aperta o interruptor e conecta, né, faz um chaveamento, você fecha o contato, né, você estabelece o contato do filamento elétrico que vai até a lâmpada, o que está fluindo dentro do cabo não são elétrons. Costuma-se explicar dessa maneira. Pessoas dão aula até hoje assim, para o pessoal do primeiro grau, segundo grau, possivelmente até mesmo universidade. Não há necessidade da pessoa compreender em profundidade sobre esse fenômeno. A não ser que ele tenha que transmitir esse cabo a longuíssimas distâncias. Aí a coisa fica complicada. Aí a resistividade do cabo importa, e aí todos os parâmetros físicos do cabo importam. Então o que você faz, na verdade, com o movimento AC, né, corrente alternada, você está agitando essas moléculas, mas o que está viajando é o campo elétrico e o campo magnético, ao redor do cabo. É isso que viaja no cabo. Então você não produz esse fluir da eletricidade nos cabos, realmente ele é imponderável, ainda é até hoje imponderável. Não se mede até hoje adequadamente essa condução elétrica, né? esse fluido elétrico. Mesmo com todo o avanço que já foi feito. Né? Então, retomando, também a eletricidade se classifica entre os fluidos imponderáveis. Ou seja, igualmente o fluido universal, os fluidos que são manipulados por espíritos para estar interagindo com o ambiente físico e semifísico, eles também são imponderáveis, assim como nós hoje manipulamos aqui fluidos na Terra que também são imponderáveis.
Todos que manipulam eletricidade estão manipulando algo imponderável, do ponto de vista de fluxo, de fluir, o que está fluindo de um lugar para o outro. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica. Por exemplo, quando você dá uma descarga elétrica, você tem, por exemplo, um campo elétrico muito significativo num cabo, componentes que são condutores são atraídos e podem ser até mesmo fixados. E oferecer grande resistência a quem queira suspendê-lo. Ou seja, quem deseja movimentar de volta o desacoplar desse objeto que foi atraído até um cabo elétrico, por exemplo. Então tornou-se assim, aparentemente, mais pesada. For ilógico afirmar-se que o suporte, ou seja, essa peça, seja o que for, um pedaço de metal, não existe simplesmente por não ser visível. Ou seja, o que está atraindo ali, só porque não é visível, você não vê o campo elétrico, não vê o campo magnético, não vai dizer que não existe. Ele existe. A gente que não consegue compreendê-lo porque ele é imponderável. Sem sensores especializados, nosso corpo físico não detecta. Então, o espírito pode ter alavancas que nos sejam desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que o seu poder ultrapassa os limites do testemunho dos sentidos. Então, só por uma causa semelhante se pode explicar o singular fenômeno, tantas vezes observado, de uma pessoa fraca e delicada, como o Sr. Holmes, levantar com 2 dedos, sem esforço, e como se tratasse de uma pena, um homem forte e robusto com a cadeira em que está sentado. As intermitências da faculdade provam que a causa é estranha à pessoa que lhe produz o fenômeno. Então, diversos médios, por que está falando de intermitência? Porque diversos médios de efeito físico, por vezes tentavam reproduzir o fenômeno e não conseguiam. Porque sabiam o que era sabido com relação a isso, a conclusão de Kardec, que ele não era o principal causador. Ele era copartícipe do fenômeno, mas ele não era a causa principal. Existia outra individualidade intencionando que assim fosse produzido o fenômeno. Havia uma intenção externa, terceira, que no caso é o espírito desencarnado, que auxilia o processo a ser executado. Com exceção do Sr. Holmes, que é algo extraordinário realmente, ele sozinho não só levantava com 2 dedos, somente encostando 2 dedos, a cadeira com a pessoa sentada, como ele mesmo sentado. Ou seja, ele mesmo sentava, encostava 2 dedos na cadeira, ou só apoiava a mão na cadeira, ou no sofá, e o sofá ou cadeira com ele sentado volitava, né, se deslocava do chão por esse efeito, né, por esse efeito combinado. Então, pessoal, terminamos aqui o capítulo 4, fechamos a teoria essencial dos fenômenos de efeito físico, que são essenciais para a gente compreender posteriormente como ocorre realmente o fenômeno mediúnico. Vai ser dependente do fluido do médium, vai ser dependente do fluido do perispírito, do espírito em si que está participando da comunicação, e vamos compreender sobre chamadas manifestações físicas espontâneas. Mas afinal, de que se trata isso? Sons, ruídos, pancadas, que são os sons peculiares, né? bem distintos dos sons que nós conhecemos e que ocorrem com muito mais frequência. Por que são classificados espontâneos? Porque, por vezes, a pessoa não tem a menor noção do que está acontecendo, não está pensando nada sobre espiritismo, nada sobre o espírito, nada sobre nada, e o fenômeno está acontecendo. O fenômeno ocorre independente de você estar se reunindo com esse objetivo ou não. Por isso que Kardec vai chamar esse capítulo 5 das manifestações físicas e espontâneas. Mas isso aí fica para a próxima semana, mas eu deixei aqui marcadinho, terça-feira que vem nós iniciamos esse novo capítulo tão interessante. Tá ok? Espero que tenha sido ficado mais claro as explicações, os exemplos de Kardec sobre a campânula. E até semana que vem. Vamos fazer então essa prece de encerramento.
Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, pelas possibilidades do encontro, pela conversa fraterna a respeito dos ensinos tão complexos que demanda tanto da nossa atenção, da nossa compreensão sobre como funcionam as leis divinas naturais com relação à organização física em todos os setores e em todas as situações. Obrigado, Mestre, por estarmos reunidos em Teu nome, temos a oportunidade de conversarmos um pouco sobre os Teus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. E assim damos por encerrada a reunião da noite de hoje do estudo do Livro dos Médiuns, na Tua paz e harmonia. Que assim seja, e graças a Deus. Isso aí, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.